Olá a todos, o meu nome é Kelvin Mateus, eu sou aluno da Uninter do curso de Licenciatura em História no Polo de Santana do Livramento e devido a essa pandemia do Covid-19, a Uninter disponibilizou para os alunos do último ano dos seus cursos fazer o estágio online e por meio deste vídeo eu irei apresentar o plano de aula que eu elaborei referente ao meu estágio de diferentes contextos. Então eu vou iniciar com a apresentação do meu plano de aula, né, identificação do plano de aula. Esse plano de aula ele foi feito para uma turma do nono ano do ensino fundamental. O conteúdo da aula, o projeto é todo dia, dia de índio. A competência desse plano de aula é participar pessoal e coletivamente do debate público de forma consciente e qualificada, respeitando diferentes posições, com vistas a possibilitar escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Os objetivos desse plano de aula é debater sobre a diversidade étnica, social e cultural em nosso país, observar a formação social de um grupo, seus costumes e sua socialização com o mundo que o cerca, perceber a relação do homem com o seu meio, com o seu povo, usando dos recursos de que dispõe para a sua sobrevivência, e também entender as relações de tempo, espaço, cultura e sua influência na identidade social do povo brasileiro. Então a síntese do assunto do meu plano de aula, né, diz assim que nossos costumes são influenciados pela cultura indígena. Os hábitos, o linguajar e os rituais dos índios permanecem até hoje, mesmo com a pequena quantidade deles encontrada em nosso país. Então, nesse sentido, para se desenvolver o aprendizado sobre a cultura indígena na escola, é preciso resgatar a participação deste grupo no contexto histórico brasileiro, assim como a sua colaboração quanto à preservação do meio ambiente. Também os seus conhecimentos tradicionais sobre as plantas medicinais, entre outros. Então, desse modo, priorizar o ensino sobre as diferenças na escola se faz de suma importância, pois enriquece as disciplinas, respeitando as diversas percepções de mundo que existem em nossa sociedade. Enfim, para se construir um país em que a equidade, a liberdade e a cidadania caminhem juntas, é necessário buscar e partilhar conhecimentos sobre todos os povos que fazem parte dessa nação. E agora, antes de eu passar o desenvolvimento da aula, eu vou me aprofundar mais um pouquinho no tema do plano de aula e vou abordar aqui nesse vídeo, né, um pouco mais sobre os índios brasileiros, né, sobre as 10 principais tribos, seus costumes, né, um pouco de como é a vida do indígena de hoje em dia. Então, os povos indígenas do Brasil, né, eles compreendem um grande número de diferentes grupos étnicos que habitam o país desde milênios antes da colonização portuguesa, fazendo parte do grupo maior dos povos ameríndios. E no momento da descoberta do Brasil, os povos nativos eram compostos por tribos seminômades, que subsistiam da caça, pesca, coleta e da agricultura itinerante. E hoje, apesar, né, de protegida por muitas leis, a população indígena foi amplamente exterminada pelos conquistadores, diretamente pelas doenças que eles trouxeram, caindo de uma população de milhões para cerca de 150 mil em meados do século XX, quando continuava caindo. E apenas na década de 80, né, é que essa situação começou a se inverter e passou a crescer em um ritmo sólido. Então, de acordo com o censo do IBGE de 2010, 817.963 brasileiros se autodeclararam indígenas. E embora milhões de outros tenham algum sangue índio, né, correndo pelas suas veias,
e ainda sobrevivem diversos povos isolados sem contato com a civilização, principalmente na região lá da Amazônia. Então, desse número aí que o IBGE levantou, 324.834 moram nas cidades e 572.000 moram nas áreas rurais, né? E a região norte do Brasil é a que possui a maior população indígena no país. Então, de acordo com essa mesma pesquisa aí, o IBGE também levantou que hoje existem 305 grupos étnicos no Brasil. E desses 305, né, há dois troncos principais, que são os Macro-G e os Tupis. Então, desses povos indígenas, a gente pode citar aí 10 tribos, que são as 10 principais tribos indígenas do Brasil, segundo aí os dados do Instituto Socioambiental. Então, as tribos que mais se destacam pelo número de habitantes são os Guaranis, que são originários do tronco da família linguística Tupi-Guarani. Os Ticuna, pertencem à família linguística Ticuna. Os Caigangue, proveniente do tronco da família linguística Macro-G. Os Macuxi, da família linguística Caribe. Os Guajajara, oriundos do tronco da família Tupi-Guarani também. Os Terena, da família linguística Aruaque. Os Yanomami, da família linguística Yanomami. Os Chavante, originários do tronco da família linguística Macro-G. Os Potiguara, pertencente ao tronco da família linguística Tupi-Guarani. E os Pataxó, da família linguística Pataxó. Então, a cultura indígena, ela é bem diversa, né? E cada etnia tem seus hábitos próprios e um jeito de se relacionar com o mundo. Então, ainda assim, muitas tribos compartilham modos de vida, rituais e organização social muito semelhantes. Então, sobre as línguas indígenas, né? Atualmente existem 274 línguas indígenas no Brasil, segundo o censo do IBGE. Então, muitas delas surgiram dos troncos linguísticos, no qual eu falei anteriormente lá, do Tupi e do Macro-G. A organização social desses povos indígenas, né? De um modo geral, eles vivem em habitações coletivas, compartilhando ocas ou malocas feitas geralmente de madeira e palha. E esses locais de grandes dimensões não possuem divisões e geralmente abrigam várias famílias. Há divisões de tarefas, né, muito clara nas sociedades indígenas. Então, de um modo geral, né, os homens ficam praticamente encarregados da caça, da defesa do território e das construções, e já as mulheres se encarregam do plantio, colheita dos alimentos, além de cuidar das crianças e produzir os utensílios e adornos utilizados pela tribo. Então, a religião indígena, né, a grosso modo, é panteísta, onde não existe somente uma figura relacionada a um ser criador. E os índios costumam reverenciar nos rituais religiosos, né, os seres ancestrais e a natureza. Então, o pajé, ele é o responsável por fazer essa mediação, né, entre o mundo espiritual e terreno. E hoje, aí, passado todos esses anos aí, né, a herança cultural indígena, ela é bem ampla no nosso país, né, e o povo brasileiro, ele tem vários costumes herdados dos indígenas, né, e entre eles a gente pode citar, né, por exemplo, o uso da rede de dormir, a utilização do milho, da mandioca, do guaraná e demais frutos nativos, o emprego de várias ervas medicinais, as técnicas de fabricação de canoas, jangadas e artefatos de palha e cipó, né, e o uso da queimada das roças antes de fazer um novo plantio, etc. E também eu posso citar aqui um hábito que os indígenas deixaram, principalmente para nós gaúchos aqui, né, que é tomar o nosso chimarrão. Então isso aí também a gente pode dizer que herdou dos povos indígenas. Então, agora que eu já falei um pouco e abordei aí um pouco mais sobre o tema, eu irei passar, né, como que seria o desenvolvimento deste plano de aula. Então, o desenvolvimento desse plano de aula se daria no polo da Uninter de Santana do Livramento, e a partir de algumas atividades
que eu utilizaria para promover o projeto, primeiramente, né, eu iria convidar alguns colegas para participarem da organização e após desenvolver o planejamento do projeto, né, levaríamos para a gestão da Uninter verificar e deferir as atividades e durante alguns dias iríamos nos encontrar no polo para conversar sobre algumas atividades a serem realizadas no evento. E logo depois disso, se o plano fosse aprovado, né, poderíamos iniciar a divulgação deste, convidando as turmas de 9º ano do ensino fundamental das escolas para prestigiarem as atividades. Então, entre as atividades planejadas, nós iríamos iniciar convidando os alunos a ouvirem a música Todo Dia Era Dia de Índio, da cantora Baby do Brasil, e depois dividiríamos a turma em 4 equipes. E após a divisão dessas equipes, né, as mesmas participariam de um sorteio para que retirassem e comentassem um trecho selecionado da música. E depois desse comentário, né, de cada equipe, abriríamos espaço para uma roda de conversa e discutiríamos sobre a Lei 11.645, que exige que o conteúdo referente à história e cultura indígena deva ser ensinado nas escolas. E através dessa atividade, né, a gente também poderia destacar que o povo indígena influenciou a nossa cultura e que por isso é essencial obtermos conhecimento sobre a sua história, respeitando e valorizando para assim preservá-la. E depois a gente convidaria os estudantes, ainda em grupos, né, para irem ao laboratório de informática, tendo como proposta a realização de uma pesquisa sobre as aldeias indígenas brasileiras, descobrindo a sua autodenominação, localização e seus costumes. E em seguida iríamos propor a eles a escolha de uma aldeia para a produção de uma apresentação sobre os dados obtidos. E por fim, a gente iria realizar um desafio, faríamos um jogo sobre o significado de algumas palavras indígenas, né? E no caso teria o vocabulário e 3 opções de respostas, sendo somente uma a correta. E conforme os acertos, a equipe que tivesse mais ganharia alguns brindes. Então, desse modo, encerraríamos o evento com uma roda de diálogo para saber o que os estudantes acharam das atividades, incitando-os a avaliarem o nosso projeto. Então, os recursos que eu iria utilizar para fazer essas atividades seriam um projetor, o laboratório de informática do Polo e os brindes aí para sortear para os alunos. As referências que eu usei para elaborar esse plano de aula foi o artigo da Vera Neuza Lopes, Superando o Racismo na Escola, e também aí do Giovanni José Silva, a Revista de História da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Então esse foi o meu trabalho referente ao meu estágio de diferentes contextos. Obrigado.